Podemos nos sentar, glórias a Deus. Meus amados, eu vou procurar ser breve nessa palavra também, né? Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero falar a respeito desse mês. Esse mês é um mês especial, que é o mês das crianças, né? Temos o dia das crianças, no dia 12, então nós teremos um mês especial. Então, no Cantinho Missionário, por exemplo, cada domingo nós vamos falar sobre as crianças de determinado país. Então, hoje, por exemplo, nós começamos falando sobre as crianças do Brasil, né? Então, em outros domingos, nós vamos falar sobre outras crianças, em países que têm maiores dificuldades também, né? O Brasil é um deles. Nós temos também as crianças do Vietnã, que vai ser no próximo domingo. Depois, as crianças do México, também, que têm passado por muitas dificuldades. As crianças do Nepal. E, por fim, as crianças do Paquistão. Então, nós vamos, a cada domingo, estar falando aqui. Você fique bem atento, né, para você poder aprender bastante sobre essas crianças e nós orarmos também. E eu quero dizer também que o nosso tema gerador desse mês, né, que é o que nós vamos pregar hoje, né, que está em Marcos capítulo 1, versículo 15. Eu já convido os irmãos para nós estarmos abrindo essa palavra, né? Marcos capítulo 1, versículo 15. Glórias a Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje. Durante o mês todo você vai ouvir falar sobre uma desses temas, né? Dentro desse versículo, porque dentro de um versículo só nós temos vários temas, né? Que serão desenvolvidos, né? Durante o mês. Então diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 1, versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Glórias a Deus. Vou até ler mais uma vez. Dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Glórias a Deus. Meus amados, esse texto, Jesus falou, foi registrado por Marcos, né? E aqui nesse texto mostra exatamente quando termina, é um versículo muito importante, porque ele termina uma fase aqui, um momento, e começa um outro momento. Aqui nesse versículo nós estamos vendo o fim do Antigo Testamento, o fim da velha aliança. Aqui nós estamos vendo, a partir desse momento, João Batista sai de cena. Ele não morreu nesse tempo, né? Exatamente agora, mas ele saiu de cena, depois foi preso e foi entregue, diz o texto aqui, ele foi entregue, e ele então morre. Ele é o último profeta no estilo do Antigo Testamento. Então nós estamos vendo aqui um final de um ciclo, um final de uma era que Deus preparou. Tudo aquilo que Deus disse no Antigo Testamento, agora Ele vai começar a mostrar para nós, através da vida de Jesus, porque Jesus não tinha ainda começado o seu ministério. Então, até aqui, João Batista vinha pregando. João Batista, ele era o nome mais conhecido, a pessoa de muita autoridade naquela época, e ele vinha pregando, ele vinha falando, e as pessoas iam até João Batista. Só que João Batista ainda pregava algo que ainda estava ligado à velha aliança. João Batista batizava as pessoas, por isso o nome dele é Batista, né? Ele batizava as pessoas e ele reconciliava as pessoas com o templo. Com o templo, com a lei, com o judaísmo, com o templo. Então, se tivesse pessoas que estavam vacilando na sua fé, João Batista vinha, batizava e falava assim: volta a ser um cumpridor da lei, volta a participar do templo. Então, era isso que João fazia. Mas agora Jesus vai fazer uma outra coisa. Jesus vai vir e vai pregar um arrependimento que não depende do templo, que não depende da igreja, que não depende da lei, mas depende do íntimo do homem, do seu coração para com Deus. Essa é uma nova era que Deus vai inaugurar a partir desse momento. Então, se nós olharmos aqui nesse texto, nós vamos ver um pouquinho o que vem antes, nós vamos perceber que alguns acontecimentos que antecederam esse versículo. O primeiro foi a pregação de João Batista. João Batista, antes disso tudo, a Bíblia fala que João Batista pregava a palavra de Deus, anunciava o reino do Senhor.
Podemos ver isso claramente, né, em vários trechos, e inclusive aqui nesse livro. E depois, o segundo acontecimento, nós vemos aqui o batismo de Jesus. Para que Jesus começasse o seu ministério, ele precisou primeiro se batizar. O batismo é muito importante na vida de uma pessoa, né? É um dos primeiros passos que nós temos que dar. Eu não vou dizer para você, se uma pessoa não estiver batizada, ele não vai entrar no reino de Deus. Mas se você teve tempo para se batizar e você não está se batizando, se Deus está dando oportunidade para você e você não está querendo, aí fica difícil. A Bíblia diz que você tem que nascer da água e do Espírito. Por que eu estou dizendo que eu não vou dizer que a pessoa que não é batizada não vai entrar no reino de Deus? Porque a Bíblia tem um caso de um homem que é chamado o ladrão da cruz, chamado assim por algumas pessoas. Alguns até dizem o bom ladrão, como se existisse o mau ladrão e o bom ladrão. Todos que estão roubando estão praticando maldade. Então não tem como ser o bom ladrão e o mau ladrão. O que Jesus está mostrando ali, que é um homem que se arrependeu, o ladrão que se arrepende. Então vamos colocar assim, um ladrão que se arrepende e o outro que não se arrepende. Mas aquele que se arrependeu, ele chega para Jesus e fala assim: mestre, não esqueça de mim. Ele faz ele pede isso para o Senhor: Senhor, não esqueça de mim. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Porque ele está vendo o reino do Senhor como uma coisa futura, uma coisa que está lá na frente. Mas nós estamos vendo nesse versículo que o reino de Deus é uma coisa que está aqui e agora. Então o Senhor fala assim, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus fala para ele assim: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não teve tempo dele se batizar, não teve tempo dele pegar um ensinamento, não teve tempo dele pegar um discipulado, mas o Senhor não deixou de salvá-lo por conta disso, né? Mas se você está tendo esse tempo, você está negligenciando, então aí já fica mais difícil, né? Por isso, quando tiver o próximo batismo, dê seu nome, se batize, para você cumprir toda a justiça. Até Jesus se batizou. É isso que nós estamos vendo aqui. Até Jesus se batizou. A gente podia falar, mas Jesus não precisava, ele não tinha pecado. O batismo é um símbolo de um arrependimento do pecado. Para que Jesus foi se batizar? Porque a Bíblia diz que ele queria cumprir toda a justiça. Então Jesus também foi e se batizou. Então esse foi um acontecimento marcante, né, que nós vemos antes desse texto. E o outro acontecimento marcante que nós vemos aqui era a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ele não foi levado pelo diabo, igual alguns falam assim. Jesus foi levado pelo diabo no deserto. Não foi levado pelo diabo, ele foi tentado lá onde ele estava pelo diabo, mas ele não foi levado pelo diabo. O Senhor mesmo que providenciou que ele passasse por essa, amém, por essa situação. Então era importante que ele passasse, né? E ele foi então para ser tentado. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, né, que Jesus vem e traz esse texto para nós aqui no livro de Marcos, que diz, né? Vou ler o 14 agora. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Então, meus amados, uma coisa eu queria destacar algumas palavras que nós vemos nesse versículo aqui. Uma delas é a palavra kairos. Está ajeitando aqui. Esse é melhor? Glórias a Deus. Amém. Então, amém. Uma das palavras que traz aqui o grego significa kairos. Quando eu era criança, adolescente, meu irmão já era mais velho um pouco, então a gente sempre conversava sobre várias coisas. Eu me lembro do meu irmão falando assim: olha, a oportunidade é um homem careca, que só tem cabelo na frente. Ele falava assim: a oportunidade é um homem careca que só tem cabelo na frente. Eu, na minha cabeça, eu ficava imaginando, como que a oportunidade é um homem careca que só tem cabelo na frente? Ele falava, e depois que passa você tenta pegar por trás, você não consegue, porque você tem cabelo na frente. E eu pensava assim, eu não entendia direito
eu acho que eu ficava imaginando, tem aquele desenho do Mundo de Bob, né? Eu ficava imaginando como que é essa oportunidade que só tem cabelo na frente. Um homem nu, só tem cabelo na frente. E depois eu entendi que ele tirou isso, não sei se ele mesmo sabia disso, ou se falaram para ele estava repetindo, mas depois eu vi que isso aí é da mitologia grega. A mitologia grega tem a mitologia fala sobre deuses, né? Que eles imaginavam que fosse daquela forma. Então tem um deus que chama Kairos. Kairos, esse Kairos, ele é um homem nu, que ele tem umas asas, e ele passa voando assim, e diz a mitologia que ele só tem cabelo na frente. Aí eu entendi o que ele quis dizer com só tem um cabelo na frente, e aí diz que a oportunidade passa, e depois que ele passa, você não consegue mais segurar. Então, o Kairos, então, significa o quê? O que a mitologia quer dizer? Significa oportunidade, ou seja, um momento oportuno. E eu vou dar um exemplo para você. Uma fruta nasce lá no pé, primeiro vem a florada, depois nasce a fruta, aí ela vai crescendo, aí ela fica madura, aí é tempo da colheita. Se passar o tempo da colheita e você não colher essa fruta, o que acontece? Vocês sabem, estragam, porque passou o tempo, passou o momento oportuno, passou aquela oportunidade de você colher a fruta e você não colheu. A natureza é assim. Por exemplo, por isso que o médico faz as contas, quando uma mulher está grávida, ele faz as contas para saber quando vai ser aquele parto, e quando chega aquele momento ele não pode demorar. Porque se ele demora para fazer aquele parto, então passa esse momento oportuno, passa o momento de fazer o parto, aquilo pode gerar muitas complicações para a criança, né? Então eu trabalho com crianças com necessidades especiais, eu atendo muitas crianças que as mães relatam que o problema que aquela criança teve foi passar o momento do parto, e muitas vezes aquilo traz paralisia cerebral, por exemplo, falta oxigênio, né, que é chamado anoxia ou anóxia, né, a falta do oxigênio no cérebro, e também que vai acompanhado de cianose, que a criança fica roxa, azul, e passa do momento, e a criança não tem o oxigênio, e depois aquilo atrapalha, né, a vida da criança, pode trazer sequelas graves para sempre, né? A paralisia cerebral, muitas crianças podem passar a não caminhar mais, não andar, e ter várias outras dificuldades, né? Então, porque passou o momento e aquela criança não nasceu, né? Como deveria. Então, meus queridos, esse momento se chama Kairos, se chama oportunidade. É isso que eu quero chamar hoje de oportunidade, né? Então, quando tem algo que precisa ser feito, tem um tempo para se fazer e você não faz, você perde a oportunidade. Então, isso é chamado de Kairos no grego, né? E por isso que os gregos fizeram essa diferença entre dois tempos, o Cronos e o Kairos. O Cronos, eles diziam que era um Deus que devorava as pessoas, querendo dizer para nós, então, que nosso tempo nos devora, né? E o Kairos, então, era o momento oportuno, o momento certo de fazer alguma coisa. E interessante é que Jesus utiliza no grego aqui, no versículo, essa palavra Kairos. Então, está lá, né, no texto, o versículo que nós lemos, o reino de Deus está próximo. O tempo é chegado. Essa palavra tempo, ele usou a palavra Kairos. Então, Jesus está inaugurando um tempo que tem que ser agora. Aquela é a oportunidade, é aquele momento, não pode deixar passar. Então, João Batista sai de cena, Jesus entra na cena e ele fala, o tempo que Deus nos determinou é agora. Agora é o Kairos, agora é o momento. Tudo aquilo que Deus falou que iria acontecer, aquilo que Isaías disse, aquilo que Ezequiel disse, aquilo que Jeremias disse a respeito do Filho de Deus, do Rei, o Senhor está dizendo, olha, o tempo chegou. Sabe aquele tempo que a Bíblia fala e todos esperavam? O tempo chegou. E aquilo para o judeu traz uma nova esperança, porque os judeus, meus amados,
eles oravam todos os dias para que o reino de Deus se estabelecesse na terra. Embora eles não entendessem o que era o reino de Deus, eles achavam que o reino de Deus era uma outra coisa, uma libertação política. Eles achavam que o Messias viria, então, quando chegasse esse tempo, o Messias viria e ele iria vir trazer libertação política. Era isso que eles achavam, que eles iam deixar de pagar tantos impostos, que agora a vida deles ia melhorar, agora nós vamos fazer isso, fazer aquilo, muitas vezes, né, a nossa ilusão, né, agora nós vamos comer carne. Eles achavam, esse é o tempo de Deus, né, mas o tempo de Deus não tinha a ver com aquilo, não era aquilo que Deus tinha preparado. O tempo de Deus era Jesus vir pregar a salvação individual para cada pessoa no seu coração. Esse era o tempo de Deus, era que nós nos arrependêssemos, era isso que Deus tinha preparado, que o povo se arrependesse. Então esse era o tempo de Deus, e os judeus oravam e falavam assim, o Messias vai vir, quando ele vir vai nos libertar, e aí sim nós vamos ter um tempo de tranquilidade, aí sim nós vamos ter um tempo de paz, porque o Messias vai ser o nosso rei, o nosso general. Mas eles pensavam em rei, eles não imaginavam que o Messias seria um rei que ia ficar só 3 anos pregando e depois ir embora. Não cabia na cabeça deles, eles pensavam, agora sim vai vir uma pessoa que vai expulsar o César, os governadores, né, e vai estabelecer o reino. Então, eles tinham essa ideia, e Jesus vem então falar para eles, né, que o tempo é chegado. Aquele tempo que eles esperavam chegou. Então, uma das palavras que eu queria destacar para você é o tempo, é o kairos. É o tempo de Deus para a sua vida, é o tempo de Deus para você fazer a obra de Deus, é o tempo de Deus para você pregar o Evangelho, é o tempo de Deus para você fazer aquelas coisas que Deus chamou o seu povo para fazer. Deus quer usar você, eu queria dizer isso para você. Deus quer usar, olhe para a sua mão. Essa mão que você está olhando aí, é onde Deus quer colocar a unção, e Ele já tem colocado. Então essa mão você tem que impor essas mãos sobre o enfermo. Essa mão é que você vai levar um folheto, uma palavra, você vai ajudar alguém. Deus quer usar você e Ele quer abençoar você e o trabalho das suas mãos. Diga assim, eu recebo, em nome de Jesus. Hoje Deus estava falando comigo, filho, eu quero levantar um exército aqui nesse lugar. E eu disse, amém, Senhor. Nós queremos, então, ser o exército do Senhor. E o Senhor disse, mas preste atenção numa coisa. Eu disse, sim, Senhor. E o Senhor disse ao meu coração, que tipo de trabalho nós temos no exército? Eu disse, Senhor, nós temos as pessoas que atacam, por exemplo, né? As pessoas que vão na linha de frente. E o Senhor disse, realmente, no exército tem as pessoas que ficam na linha de frente. E o Senhor disse ao meu coração, o que mais nós temos? E o Senhor me fez lembrar que algumas pessoas às vezes se machucam, se ferem. E o Senhor disse no meu coração, no exército nós precisamos de pessoas que cuidam daqueles que estão feridos. E eu disse, sim, Senhor, é verdade isso. Precisamos mesmo. O Senhor disse assim, ó, tem muitas coisas para se fazer no exército. E o que vocês estão fazendo? Eu pensei, falei, Senhor, nós estamos fazendo muita coisa, não, nós estamos fazendo algumas coisas, mas nós não estamos fazendo muita coisa. E o Senhor disse assim, olha, no exército é importante até aquela pessoa que segura a bandeira. Quando a tropa avança, tem um que vai para segurar a bandeira e mostrar que aquele reino está chegando, aquele reino está sendo estabelecido naquele lugar. E o Senhor começou a falar no meu coração muitas coisas que tem um exército. E eu pensei assim, são muitas coisas. O Senhor disse, tem uns que vão lá, entregam uma mensagem e voltam rápido, que a função deles é ser ágil, ser rápido, enquanto o outro faz as coisas com mais calma. Tem aqueles que são estrategistas, que sentam numa mesa e começam a planejar algumas coisas, de como que vai atacar, e eu pensei, realmente tem muita coisa no exército. E o Senhor disse no meu coração, eu quero levantar um exército nesse lugar. Então eu quero dizer para você, hoje Deus estava me falando a respeito disso, e eu quero dizer para você, Deus quer levantar um exército nesse lugar. Deus disse assim, meu filho, eu quero curar pessoas,
e eu preciso usar esse povo. Eu quero fazer várias coisas, eu quero entregar a minha palavra para algumas pessoas, palavra profética, e eu quero levantar profetas nessa igreja. E o Senhor falava: meu filho, eu quero levantar pessoas que vão subir no púlpito e vão pregar a minha palavra com coragem. Eu preciso levantar essas pessoas neste lugar. E eu disse: sim, Senhor, muito obrigado. Deus abençoe. E eu disse: sim, Senhor, nós aceitamos essa tarefa. Nós queremos isso, é o que mais, eu respondi por todos nós, eu disse: é o que mais nós queremos. Então o Senhor disse ao meu coração: desafia esse povo a sair do seu status quo, do seu local, a sua zona de conforto, e começar a se envolver na minha obra mais e mais, porque eu quero levantar várias pessoas nesse lugar. Então eu estou te falando hoje, Deus quer levantar você, Deus quer levantar um exército aqui. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei para que Deus vai te chamar, mas Deus quer levantar um exército nesse lugar, que nós possamos dizer sim para o Senhor. Nós possamos falar: sim, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. O Senhor falava ao meu coração: eu quero levantar profetas nesse lugar, eu quero levantar profetas das nações, eu quero levantar profetas que falem da minha palavra, que anunciem o meu reino. Porque é chegado o reino de Deus, meus amados, o reino do Senhor, o tempo kairos é para agora, é para hoje, não é para amanhã, não é para depois. Nós precisamos levar alguma coisa para essa geração, porque o Senhor tem falado no meu coração que nós, essa geração, está passando e outra geração vai assumir o trabalho. O Senhor me falou esses dias, é como se fosse uma corrida de bastão, vocês estão entregando o bastão para outra geração que vai correr. Vai chegar uma hora, o Senhor estava me falando, vai chegar uma hora que vocês não vão conseguir correr mais, e vocês vão ter que confiar esse trabalho para que outra geração corra. Então, meus amados, nós precisamos pregar a palavra de Deus como um exército nesse lugar, anunciar o reino do Senhor. Então, meus amados, que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor, eis-me aqui, como Isaías disse para o Senhor, eu quero fazer a tua vontade. É verdade que muitas lutas a gente enfrenta, muitas dificuldades a gente enfrenta, e hoje mesmo eu falei para o Senhor: Senhor, mas nós temos enfrentado muitas lutas, mas o Senhor disse assim: olha uma coisa. E eu falei assim: o que, Senhor? E o Senhor me mostrava assim, eu falei assim: tem muita coisa, tem muitos inimigos de Deus, muitos inimigos da igreja. E o Senhor disse assim: olha uma coisa. E eu vi, chegava um boi com um aro no nariz, como se fosse um boi muito bravo, e eu falava assim: tem muitos inimigos da igreja. O Senhor falava: mas olha uma coisa, quando eu olhei, aquele boi vinha e chegava na frente do Senhor Jesus, ali representando também a igreja, ele se ajoelhava e abaixava a cabeça diante do poder de Deus. Então Deus estava me mostrando e falando assim: isso não é nada. Isso não é nada, o Senhor está mostrando o que Ele pode fazer. Aquilo que às vezes é a nossa preocupação: Senhor, há muitos inimigos da igreja, mas o Senhor fala: olha o que eu posso fazer, eu posso colocar de joelho aquele que é bravo, aquele que é o vosso inimigo, eu posso colocar de joelho na minha presença. Então, meus amados, nós não devemos ter medo, mas nós devemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. É chegado o tempo, o kairos de Deus é agora. Nós não podemos deixar passar a oportunidade. Esses dias eu estava pregando há um tempo já, né, na reunião da junta, e falando de um livro que eu li, que ele falava sobre a onda. O pastor falava sobre a onda, e ele dizia que a onda vinha sobre a igreja, e aí quando a onda vem, era igual um surfista. Quando o surfista, ele fica com a prancha dele esperando uma onda boa, e ele fica só por ali esperando, no momento, sentado às vezes na prancha, nadando, esperando a onda, mas de repente uma onda grande se forma lá no fundo, e ele conhece, ele entende de ondas, ele sabe quando uma onda é boa, e quando aquela onda boa se forma, ele fica em pé na sua prancha e vai em direção à onda, e ele começa a pegar aquela onda, ele começa a surfar naquela onda, e ele começa a ir alto naquela onda, mas ele sabe que aquela onda lá na frente pode se acabar, mas ele sabe que vai vir uma outra, e ele vai se preparar para outra onda, e assim ele vai surfando. E esse pastor falava que na igreja era assim também.
A onda ele chama de oportunidades, ele diz várias oportunidades aparecem, e quando essas oportunidades aparecem, nós não podemos deixar de lado a oportunidade, e é o que eu estou falando também nessa noite. Nós estamos falando sobre o Kairos, que significa oportunidade. Então, se surgir uma oportunidade de nós trabalharmos com crianças, nós não podemos deixar essa oportunidade passar, e temos que trabalhar com essa oportunidade. E se surgir uma outra oportunidade de fazermos uma outra coisa, nós não podemos deixar passar, e temos que trabalhar, é com as mulheres, é com as crianças, com os jovens, tudo que Deus tem mandado, nós não podemos deixar passar. Então eu quero dizer para você, aproveite a oportunidade que Deus está colocando nas suas mãos. Se você tem visto uma oportunidade na igreja, não deixe passar. Às vezes nós falamos assim, até que está vindo um pessoal me perguntando sobre a Bíblia, ou sobre isso, sobre aquilo. Vou dar um exemplo meu, né? Eu gosto de fazer pães, mexer com massas, né? E aí eu penso assim, bem que eu poderia fazer um dia aqui, convidar as pessoas que estão perguntando isso ou aquilo, a gente podia convidar. Ah, não, eu acho que é da minha cabeça, eu acho que eu que estou pensando isso. E a oportunidade, uma onda enorme ali na minha frente, e eu pensando, acho que é eu que estou pensando. Não deve ser Deus não ia falar para fazer isso, uma coisa dessa. Não, isso aí não é uma oportunidade, acho que eu que estou pensando é da minha cabeça. E aí nós deixamos aquela oportunidade passar e não fazemos nada a respeito, aquela onda passa, e aí nós vamos ter que ficar esperando uma próxima onda que apareça, e Deus nos ajudando, o vento mandando as ondas, e nós deixando passar todas. Então eu quero dizer para você, aproveite a oportunidade que Deus está mandando para você. O vento está soprando, quem está soprando essa oportunidade é o Espírito Santo de Deus, e se Ele está soprando essa oportunidade, não deixe a oportunidade passar, mas pegue essa onda que Deus está mandando para você, surfe nessa onda, em nome de Jesus. Aquilo que Deus está mandando, não deixe passar, aproveite as oportunidades que Deus está mandando para você. Uma outra palavra, meus amados, que aparece nesse texto, é a palavra Basileia. A palavra Basileia significa reino. Deus está implantando o seu reino, e Ele está mostrando aqui nessa palavra, o reino de Deus está próximo. Porque o reino de Deus está próximo de nós, porque o reino de Deus é o próprio Jesus, é a própria palavra de Deus. Então eu estou aqui próximo do reino de Deus. Amanhã ou depois, pode ser que chegue a minha hora e o Senhor me chame, porque eu tenho a garantia que eu vou entrar no reino de Deus, porque eu tenho a garantia que eu estou salvo, porque eu já estou pertencendo ao reino de Deus, porque eu estou aqui participando da obra do Senhor. Esse é o mistério que ficou escondido durante muito tempo, mas Deus revelou ao seu povo. O mistério é a igreja do Senhor, a qual eu faço parte e você faz parte. Não importa o nome, não é a denominação, mas é a igreja do Senhor na face da terra. Eu e você fazemos parte do reino de Deus. Então ele diz assim, o reino de Deus, esse Basileia que ele está dizendo aqui nesse texto, ele fala, está perto. Ele não está longe para que você erre o caminho. Ele está perto, ele é fácil, não é difícil guardar as leis do Senhor e servir ao Senhor. Qual era o jeito então? Qual era o jeito? Jesus está inaugurando aqui um reino no nosso meio, e Ele está nos ensinando como entrar nesse reino. Ele está falando do reino, e Ele está falando como se entra no reino. E se nós olharmos então no texto, nós vamos ver. Ele diz, o reino de Deus está próximo, e Ele faz um convite. Nós temos dois verbos no imperativo. Arrependam-se, ou arrependei-vos, e creiam. Arrependa-se e creia no Evangelho. Então tem duas formas de você entrar no reino de Deus. A primeira forma é você se arrependendo. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa de tudo que você fez até hoje, se arrependa de ter negado o Senhor Jesus, se arrependa de ter dito não para o Senhor. Não é sinta um remorso, mas é se arrependa. O remorso é aquilo que eu penso assim, a pessoa, por exemplo, está
praticando um assalto, ele é pego, ele chora, aí alguém pensa assim, ele se arrependeu. Não, ele está chorando pensando, porque eu não fiz de um outro jeito, essa hora eu já estaria longe e ninguém me pegaria. Se eu tivesse feito de uma outra forma, ele não está arrependido, ele está com um remorso. Mas arrepender é você olhar, deixar aquela sua vida que passou para trás. E vem uma terceira palavra que eu gostaria de falar com os irmãos. Aliás, já é a terceira palavra, que é a palavra metanoia. Arrependa-se. No grego, o arrependimento significa metanoia, que isso significa mudança de mente. Então, meus amados, arrepender é ter uma mudança de mente. Arrepender é não olhar com saudade, aquela saudade hipócrita, para aquelas coisas que a gente fazia no passado. Tem pessoas que ele agora é de Jesus, mas ele fala assim, eu me lembro do tempo que eu ia lá nos ralabuchos, eu ia lá no forró, e eu dançava a noite inteira, até que era bom, até que... Ele não teve uma mudança de mente. Ele queria continuar fazendo as mesmas coisas, porque ele acha que até que era bom. A saudade hipócrita é aquela saudade que você tem de uma coisa que era ruim para você. Mas agora você tem uma saudade e pensa, aquele tempo é que eu era feliz. Não era. Se você observar, você não era. Isso chama saudade hipócrita. Então, como foi dito, acho que foi o Mateus que colocou lá no grupo ontem, sobre o povo do Egito, aquela saudade hipócrita. Que saudade do tempo que eu tinha as cebolas do Egito, isso, aquilo outro. Mas era o tempo que você sofria, era o tempo que você era escravo, era o tempo que você estava na mão do diabo, e se você morresse naquele tempo, você iria para o inferno. Então você não pode ter saudade de uma coisa que levaria você para o inferno. Você estava indo, andando a passos largos para o inferno, então não há saudade nenhuma nisto. Então tem que ter uma mudança de mente. A mudança tem que ser lá na minha mente, e a Bíblia diz que só a palavra de Deus pode causar isso. Judas diz no seu evangelho, na sua carta, ele diz que a palavra de Deus, nós somos lavados, é um regenerar pela palavra de Deus. A nossa mente tem que ser lavada, a ponto de eu olhar para aquelas coisas que eu fazia e não desejar fazer de novo, e não querer aquela vida, e olhar como se não fosse eu. Porque agora eu sou uma nova vida, porque agora eu sou uma nova pessoa. Então, todos nós precisamos dessa metanoia, todos nós precisamos dessa mudança de mente. A palavra noia, aqui no Brasil a gente utiliza, principalmente São Paulo, com outra denotação, mas ela significa mente. As pessoas chamam noia porque eles usam a palavra paranoia. Eles tiraram esse nome aí, que significa você estar numa mente como se você estivesse fora de si. Você está fazendo uma coisa, você está fora da sua mente, fazendo uma coisa fora de si. Mas essa palavra significa mente. Então, nós precisamos ter uma mudança de mente. Jesus quer trabalhar na sua vida e tirar o pecado da sua mente. Sabe, meus amados, o problema de muitos de nós é que o pecado está na nossa mente. Por mais que você não está fazendo isso, aquilo, na sua mente faz você ter saudade das cebolas do Egito. A nossa mente faz com que a gente lembre, às vezes, coisas que eu nem tenho mais condições de fazer. Mas as pessoas às vezes nutrem aquele pecado e a mente fica levando aquela pessoa novamente naquele pecado e ela cai no erro, ela cai no pecado, não é porque ela às vezes foi tentada de novo, ou às vezes foi a própria mente que trouxe aquela saudade hipócrita e a pessoa fica lembrando daquelas coisas. Então Jesus diz assim, precisa haver uma mudança na sua mente, um arrependimento verdadeiro, uma mudança na sua mente. Então o texto diz aqui, como se entra nesse reino? Primeira coisa, o Senhor diz então para entrar nesse reino, arrependam-se. Você quer entrar no reino do Senhor? Arrependa-se. Arrependa-se. A sua mente, é o que muitas vezes leva você a buscar coisas, pornografias,
tantas outras coisas, maneira de obter um lucro fácil, maneira de eu receber algum dinheiro fácil. A nossa mente fica trabalhando para que a gente pense nessas coisas. E o Senhor diz então para você e para mim, quando o Senhor fala com a igreja, Ele já falou com o pregador também, né? Então o Senhor está falando para mim também. A primeira coisa, o Senhor fala, arrependa-se. E depois a outra palavra, Ele diz, creia no Evangelho. Aqui aparece a palavra pistel, que é a palavra, veja bem, não é pastel, se você estiver com fome, sua mente está te enganando aí. É pistel, que significa fé. Você precisa de fé. Primeira coisa, arrepender, tirar do seu coração essa mente maligna, pecaminosa. E depois você precisa crer na palavra de Deus. E quando você lê a palavra, você crê que aquilo que Deus está falando é a verdade, é a palavra de Deus, é para mim. E eu vou crer nessa verdade, e eu vou pegar para mim essa verdade, porque Deus está falando comigo. E assim eu vou crer na palavra de Deus. Então, a segunda coisa que o Senhor nos fala aqui é para nós crermos em sua palavra. E, meus amados, o Senhor traz então, nesse versículo que nós vamos explorar esse tema durante esse mês todo, o Senhor vai nos falando então, a respeito de nós nos arrependermos e crermos em sua palavra. É necessário que eu e você possamos crer. Hoje em dia, meus amados, existe uma igreja que ela precisa de uma reforma. A igreja de hoje está precisando de uma mudança de mente. A igreja de hoje em dia está baseada no sentimento. A igreja de hoje em dia está baseada no que eu vou ganhar, o que eu vou receber. Se Deus vai fazer uma coisa na minha vida, Deus vai me dar uma bênção. Se eu for nesse culto, Deus vai me arrumar um emprego. Deus vai fazer isso ou aquilo na minha vida, ou então pelo menos eu vou sentir um calorzinho e vou sair pulando para justificar, por que eu vou sair da minha casa e ir lá nesse culto? Porque se nada disso vai acontecer, é melhor ficar em casa mesmo. Antigamente as pessoas, iam adorar a Deus. No tempo bíblico eles iam diante da arca e adoravam, e cantavam, não precisava ter gente, cantava para a arca. Olha que maravilha, os levitas iam lá na frente da arca e cantavam para a arca. Por quê? Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Hoje as pessoas vão cantar, eles vão falar assim, eles falam, quanto eu vou receber para ir cantar na sua igreja? Eu vou cantar para quantas pessoas? Se tiver menos de 100 pessoas, eu não vou nem sair do meu lugar para ir lá cantar na sua igreja, para não cantar de graça e ainda com pouca gente. Então as pessoas querem dar o seu show. Eu vou pregar para quantas pessoas? Para justificar eu sair da minha cidade, lá na sua, pregar para quantas pessoas? E depois quanto eu vou receber? Eu não estou falando da ajuda de custo. Por exemplo, quando você chama um missionário para vir pregar na sua igreja, sempre a gente costuma ver de onde ele está vindo. Fala assim, bom, ele está vindo lá, não sei de onde, então a gente vai ajudar com a passagem, vamos dar um lanche para ele, aqui na igreja mesmo, então a gente dá um dinheirinho que ele possa comer um lanche, para ele voltar. Isso aí é uma coisa. Mas as pessoas hoje em dia cobram. Eu sei de cantoras que falavam, olha, copiavam o mundo e falavam assim, olha, no hotel tem que ser tantas toalhas, as toalhas tem que ser brancas, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desse jeito, eu quero um avião me pegando, eu quero um carro da marca tal me levando até a igreja, e hoje em dia está daí para pior a igreja do Senhor. Quando você vê que na Bíblia havia-se um desejo de adorar a Deus. Hoje as pessoas vão na igreja para saber o que eu vou receber. Eles não vão querendo saber o que eu posso dar para o Senhor, mas o que eu vou receber se eu for na igreja. É por isso que tem gente que prega o evangelho desse jeito. Olha, vem para Jesus que todo o seu problema vai ser resolvido. Vem para Jesus porque hoje mesmo Ele está te dando uma bênção. Eu vejo muito isso na rede social. Deus mandou te dizer que hoje Ele mesmo está te dando uma bênção e um monte de gente colocando o amém embaixo. Mas será que Deus mandou dizer alguma coisa mesmo? Ou uma pessoa está querendo dizer só porque fala que Deus mandou dizer. E muitas vezes Deus não mandou dizer nada. E às vezes nós vemos lá na Bíblia que os profetas iam na frente do rei, eles tinham medo e falavam, Deus está mandando dizer que você vai ser vitorioso, pode ir que você vai ter a vitória. E Deus não tinha falado nada. E aí,
E Josafá falou assim, não tem homem de Deus aqui não? Tem profeta aqui não? Eles falaram assim, tem, trouxeram aquele monte de profeta, tudo falando que Deus estava dizendo que ia ser vitorioso. Aí Josafá falou assim, só tem esses aí, não tem um homem de Deus? Aí disseram, não, tem um homem de Deus sim, mas não adianta chamar ele, que ele fala tudo o contrário. É lógico que a pessoa está no pecado e está querendo que Deus fale o quê? E aí ele falou, então chama esse homem de Deus. Aí esse homem de Deus veio, e ele falou assim, olha, primeiro o homem de Deus veio e falou assim, vai que você vai ser abençoado. Ele falou assim, não, fala a verdade, o que Deus está te falando? Ele falou assim, Deus me mostrava o pastor sendo ferido e as ovelhas abandonadas no meio da guerra. Ele estava querendo dizer, você vai ser morto na guerra, você vai ser morto na batalha. Era isso, agora sim era Deus falando, era o que Deus estava mandando dizer. Mas os outros não tinham coragem de falar isso. Então, às vezes é melhor falar o que a pessoa quer ouvir. Mas será que é para isso que Deus tem te chamado? Para você falar o que o outro quer ouvir? Ou para você falar o que realmente Deus está mandando você dizer? Então, meus amados, eu vou encerrar por aqui, porque esse tema vai ser muito explorado e vai ser muito falado ainda durante o mês todo, né? Mas que nós possamos estar atentos a este tema que Deus vai falar no nosso coração. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, nós queremos Te louvar. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Aqui nós, Pai, estamos diante, meu Pai, do corpo e do sangue do Senhor. Hoje é dia